Amém? Abra sua Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 21. Então, quem estava aqui na sexta, pergunte para o Senhor o que você deixou de ouvir de Deus, que Ele quer te falar hoje. Amém? E quem não estava, para quem não estava, é novidade o que Deus vai falar. Amém, queridos? O título da mensagem é Sua História Não Acabou. O deserto acabará. Então você vai virar para esse irmão bonito aí, seu lado. Olha aí, Géser, para o Joel. Joel olha para o Géser. Pro Géser. E diga para esse irmão bonito, essa irmã bonita, diga: a sua história não acabou. Mas o deserto acabará. Quem aqui identifica que está vivendo num deserto? Eu vou falar algo para você. Tudo começa no espiritual. Tudo começa no espírito. Amém, queridos? Porque nós somos seres espirituais. Então, tudo começa no espírito. E o deserto que muitas vezes nós vemos no âmbito natural, ele começou primeiro no espírito. Então eu quero falar a você hoje sobre deserto. Deserto não é um lugar bom de se estar, né? Eu acredito que não. Lugar aonde você já entra querendo sair. Mas muitas vezes não depende do nosso querer. E eu quero falar nessa noite que muitas vezes nós somos empurrados para o deserto, levados pelo deserto, para o deserto pelo próprio Deus. Muitas vezes pelas circunstâncias, coisas que aconteceram na nossa vida, decepções que nós sofremos, situações que aconteceram. E isso nos empurra para um deserto espiritual. Muitas vezes, Deus permite as coisas acontecerem conosco e nós vamos para o deserto pela nossa própria vontade. A Bíblia diz que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? E a Bíblia diz que depois de 40 dias que ele estava de jejum, ele teve fome, bababá, e aconteceu todo aquele confronto com o diabo. Então nós entendemos que deserto é lugar de confronto com o diabo também. Não é verdade? Deserto é lugar de serpentes abrasadoras, é lugar de escorpiões, é lugar de sol escaldante, é lugar de sede, é lugar de fome, mas eu quero dizer algo para você, é lugar onde a sarça, Deus se manifesta no meio do fogo. É lugar onde Deus fala, é lugar onde Deus renova as nossas vestes, é lugar onde Deus manda provisão sobrenatural. Amém? Mas não é da vontade de Deus que nós permaneçamos no deserto. Então, meus amados, e eu percebo hoje, eu acredito que seja por isso que Deus está insistindo com esse assunto, que nós, a igreja do Senhor, estamos passando por um tempo de sequidão espiritual, de deserto espiritual.
Uns porque foram empurrados por circunstâncias, por situações que Deus permitiu. Outros foram levados por Deus. Outros tomaram a decisão de ir. E eu quero mostrar 2 exemplos para vocês de 2 pessoas que a Bíblia conta. Fala de muitos personagens que estiveram no deserto, assim como nós. Mas todos eles saíram. Só não saíram os que foram de coração duro, de dura cerviz e rebeldes com o Senhor. Esses morreram no deserto. Agora diga para o seu irmão, você não vai morrer no deserto. Você não vai. Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21, no verso 14. Gênesis 21, 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e partiu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentou-se em frente dele, e levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Amados, independente do deserto que você está passando, não coloque um ponto final na sua história. Nós somos especialistas em colocar um ponto final naquilo que nós olhamos e falamos assim: isso não está bom para mim. Então acabou. Interessante que nós podemos ver que Agar colocou um ponto final. A Bíblia diz que ela foi, sentou o menino lá, e ela esperou o menino morrer, abriu a boca e foi chorar. Não é verdade? Deus não coloca um ponto final na nossa história. Deus coloca uma vírgula. Porque a obra que Ele começou em nós, Ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Amém, queridos? E eu quero mostrar para você um outro personagem, e esse personagem, ele tomou a decisão de ir para o deserto. Ele tomou a decisão de colocar um ponto final na história dele. Ele tomou a decisão de colocar um ponto final no ministério dele e até na vida dele. Olha só que petulância, né? Sexta-feira eu contei aqui que eu já tive essa petulância dele. Todos nós somos suscetíveis a passar por desertos. Todos nós. Mas nós temos, num determinado momento, que acordar e entender que aquela situação não é para nós. Abra sua Bíblia em Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. No verso 4. A hora que você abrir, dê um glória a Deus, bem pentecostal, daquele glória a Deus que estremece o céu, que abre os céus. Abriu? Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi-se sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida.
Isso aqui está falando esse trecho está falando de um dos homens mais usados por Deus. Um dos homens que muitos de nós olhamos e queremos ser igual a ele. Está falando de Elias. Quem não queria ser como Elias? Um profeta ousado, usado por Deus. E a palavra de Deus diz que isso aqui aconteceu depois de um contexto. Depois de uma batalha grande. E depois de uma vitória e uma conquista muito grande de Elias. Elias havia enfrentado os profetas de Baal. E venceu a batalha. Deus respondeu com fogo. Deus confirmou o ministério de Elias. Só que chegou num ponto que o inimigo se levantou. E quando o inimigo se levantou, Elias, decepcionado, triste, assustado, com medo, ele foge para o deserto. Quantos de nós fazemos isso, queridos? Quantos de nós, muitas vezes, na vida cristã, nós estamos indo com êxito no ministério, e acontece algo. E aquele algo que acontece é um momento de prova na nossa vida. É um momento que Deus permitiu para nos provar. E nós, como homens naturais que somos, porque por mais espiritual que você seja, ainda que você levante todo dia de manhã, ore 2 horas, ainda que você jejue 24 horas por dia, 5 dias da semana, ainda que você profetize, seja usado para curar, nós não deixamos de ter o nosso lado natural. Amém? Eu tinha uma amiga minha que muitas vezes, às vezes eu estava com alguma situação e eu ia conversar com ela. E se eu chorasse, ela falava assim para mim: não chora. Não chora, você é uma mulher de Deus. Era. Você é uma mulher de Deus, não chora. Lembra a mãe da gente quando fala assim, engole o choro? Que negócio é esse? Você tem que ver as coisas tudo pelo lado do espírito. Claro. Mas nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma. E a nossa alma chora, a nossa alma sofre, a nossa alma sente medo, sente vergonha. É ou não é? Nós temos as reações normais de um ser humano. E Elias aqui, ele teve uma reação humana. Tem muita gente que fala que Elias foi carnal, porque entrou em depressão. Não, ele teve uma reação humana. E nós precisamos entender e admitir que muitas vezes nós temos reações humanas, reações da carne. Não é verdade? A nossa alma responde. Há sentimentos, há situações, sentimos raiva. Sentimos. Mas nós não podemos viver uma vida de raiva. O que a palavra de Deus diz? Irai-vos, mas não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, Deus não está dizendo que não é permitido você se irar. Porque Deus sabe que nós temos uma alma e que a nossa alma sofre. E a alma de Elias estava sofrendo. Não era porque ele era carnal, mas era porque ele tinha carne. A alma de Elias estava sofrendo. E Elias foge para o deserto. Deus mandou Elias ir para o deserto? Não. Deus não mandou Elias para o deserto. Mas eu quero dizer algo para você. No meio do deserto que você está, Deus te vê. E chega uma hora que Deus diz, basta. Amém? Chega uma hora que Deus diz, basta. É hora de sair daí. A Bíblia não relata quanto tempo Elias ficou lá. A Bíblia diz que Elias foi para o deserto
fugiu para o deserto. E a gente faz isso. Não é verdade? Eu sou uma pessoa que vou confessar para vocês uma fraqueza minha, eu tenho que me policiar o tempo todo, porque eu tenho a tendência de, quando uma situação me atinge, eu me encolher, eu me fechar. E antigamente eu fazia igual uma ostra. Eu me fechava todinha, ninguém ouvia minha voz, nem eu. É verdade. E eu, por causa disso, eu me converti por causa de depressão. Eu era depressiva, completamente depressiva. Porque ninguém é agradado o tempo todo, não é verdade? Então eu me aborrecia, eu me fechava. Eu fui virando uma ostra. E aquilo foi gerando depressão em mim. Então, quando eu me converti, eu era completamente depressiva. Eu era uma pessoa que sofria de depressão, vivia debaixo de remédios, tinha tentado suicídio. Eu já contei para vocês que eu tentei suicídio? Já, né? Então. E foi coisa assim que eu não morri, porque Deus é bom. E Ele tinha um propósito. Ele falou, eu quero usar essa doida lá na frente. Então Ele não deixou que eu morresse. Elias, nessa situação, Deus vê Elias naquele lugar. E Deus... Não, é a minha que tem que virar a página, não é a sua, não. Deus vê Elias naquele lugar, e Deus diz para Elias assim, olha só, verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. Levanta e come. Queridos, Elias estava dormindo. E quando nós estamos num deserto espiritual, nós dormimos espiritualmente. As coisas estão acontecendo no meio, em volta de nós. E nós não estamos enxergando, porque nós estamos dormindo. Chega a hora que Deus diz para Elias, basta. E Deus envia um anjo até Elias. E o anjo coloca do lado de Elias uma botija de água e pão. E diz para Elias, levanta e come. Levanta e sai dessa situação de letargia que você está. Levanta e sai dessa situação de sono em que você está. Levanta, porque é hora de você caminhar. É hora de você ir. Come, alimenta-te. E é essa a palavra de Deus para as nossas vidas. Alimenta-te. Alimenta-te da verdade. A minha palavra é a verdade. Diz Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida. Engraçado, porque o anjo coloca água e coloca pão. A água fala de vida. A água fala da pessoa de Jesus. A água fala do Espírito Santo. E pão. Quem é o pão vivo que desceu dos céus? Quem é? Jesus. E a ordem do anjo, para mim e para você, a ordem de Deus, para mim e para você nessa noite, é levanta e come. Levanta da situação que você está. Levanta do sono, levanta da letargia espiritual e come, alimenta-te da verdade. E o anjo continua, trazendo o recado de Deus para Elias. No verso 6 diz, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre a pedra em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou dormir. Olha que bichinho teimoso. Comeu, bebeu e tornou dormir. Exatamente como nós fazemos. A gente está naquela situação, naquele sono espiritual, naquela letargia espiritual, naquela deprê espiritual, naquele deserto espiritual, sem esperança. E aí a gente vem no culto.
ouve a palavra, se alimenta, bebe um pouquinho de água, não é verdade? Ou então entra lá no YouTube e ouve uma palavra poderosa. Yes! E aí volta a dormir de novo. Sabe por quê, queridos? Porque a vida espiritual ela é um exercício. Assim como eu tenho que comer todos os dias, e agora de 3 em 3 horas, né, Tânia? Para alimentar o meu corpo, eu preciso comer e beber para alimentar o meu espírito. Porque se eu não comer e beber para alimentar o meu espírito, eu vou ser um crente no deserto o tempo todo, um crente seco. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Aleluia! Aleluia, querido! Há uma caminhada longa para você. Não tem tempo mais para dormir. Não tem tempo mais para descansar, porque há uma caminhada longa para você. E eu quero dizer algo para você, é difícil sair do deserto. Não é fácil sair do deserto. Mas Deus envia ajuda. Deus envia recurso. Deus envia anjo para ministrar a palavra dele. Deus envia água para você, para que você se levante, para que você coma e para que você corra, porque há uma caminhada, há um ministério que Deus colocou nas suas mãos, há uma chamada de Deus para você e não é tempo de parar. Amém? Não é tempo de parar. Não é tempo de descansar. Não é tempo de pendurar a chuteira. Não é tempo disso. Eu acho que eu falo pendurar a chuteira e os adolescentes não entendem nada, né? Aruna. Não é tempo de Deus para isso. Deus pode ter permitido o seu deserto, mas Deus manda te dizer: levanta e come, porque a caminhada é longa para a sua vida. E é interessante que todas as vezes você vai observar, estamos para mudar de step, acontece algo para nos levar para o deserto. Já percebeu isso? Estamos para mudar de step. Elias, depois disso, o ministério dele foi outro. E é interessante, queridos, que depois que aconteceu isso, ele levantou, ele comeu e Deus insistiu. O anjo continuou indo. E depois ele comeu, ele recobrou ânimo, depois ele foi lá e se enfiou numa caverna de novo. Olha que bichinho teimoso. Igualzinho. Tem alguma semelhança entre ele e nós? Será? E aí Deus vem de novo e fala com ele novamente. E tira ele para um novo nível, para uma nova etapa, para uma nova caminhada. Então diga para o seu irmão: não pare, porque o caminho é longo. Coma o pão, beba água, porque o caminho é longo. Volte lá para Gênesis 21. E aqui em Gênesis, nós vamos ver a história de Agar. Agar, ela era uma serva egípcia. Ela era serva de Abraão, de Sara. E Sara e Abraão tinham uma promessa. Abraão tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação. Mas Abraão era estéril. Sara era estéril. E Abraão era velho e estava ficando cada dia mais velho, e cada dia mais difícil, né, aos olhos naturais, aos olhos humanos, de Sara conceber e dar à luz a uma criança. Sara então resolve dar Agar para ser concubina de Abraão. E Agar
fica grávida de Ismael. A Bíblia vai relatando toda a história. Chega uma hora, Ismael nasce. Depois que Ismael já é grandinho, Sara tem Isaac. Dá luz a Isaac. Dá luz a um milagre. E um belo dia, quando Isaac foi ser desmamado, porque hoje a gente faz festa de 1 ano de criança, né? Criança faz 1 ano, a mãe faz uma festona. Naquele tempo, a festa era quando a criança era desmamada, por volta dos 8 anos de idade, 7 anos, 8 anos de idade. Sim, Lídia, meu pai da glória. As mães hoje, quando a criança tem 1 ano, ela já está botando silicone, quanto mais dando mamar. Mas aí estava acontecendo a festa. No momento da festa, Sara olha e vê, como toda mãe, ela olha e vê Ismael fazendo bullying com Isaac. Naquela época já tinha bullying. E quando Sara vê aquilo, ela fica com muita raiva. E chega para Abraão e diz assim: despede essa egípcia com seu filho. Manda embora. Porque quem vai ser o herdeiro é o meu filho Isaque. E a Bíblia conta que aquilo pareceu penoso demais para Abraão. Oi? Pareceu penoso demais, injusto demais. E parece, não parece, queridos? Você olhando naturalmente, onde já se viu isso? Mas Deus tem um propósito em tudo. Amém? E Jesus diz algo que eu gosto muito. O que eu faço agora, não entendes. Compreendê-lo-ás depois. E a palavra de Deus diz que Abraão, então, aqui no texto que nós lemos, levantou-se de madrugada, pegou a escrava egípcia e o seu filho, deu água, deu pão para eles e despediu. E a palavra de Deus diz que Agar andou, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Ela saiu desorientada. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos no deserto, nós ficamos completamente desorientados. Nós não raciocinamos de forma espiritual. Nós ficamos desorientados. Uma pessoa desorientada é uma pessoa sem direção. E uma pessoa no deserto espiritual, ela não tem direção do Espírito. Quando nós estamos num deserto espiritual, nós somos levados por todo o vento. Alguém fala uma coisa, a gente acredita. O outro vem e fala, a gente acredita também. E de repente vira uma confusão muito grande na nossa cabeça. E a Bíblia diz que Agar, ela andava errante pelo deserto. Não era andava pecando. Esse errante aqui não quer dizer que ela andava cometendo erro, pecado. Mas ela estava desorientada. Porque muitas vezes o deserto nos deixa desorientados. O deserto espiritual não nos deixa raciocinar espiritualmente. Não nos deixa pensar de forma espiritual. O menino tinha uma promessa, não tinha? O menino tinha uma promessa, porque quando ela estava grávida e ela se viu praticamente na mesma situação, apareceu um anjo do Senhor a ela e fez uma promessa para aquele rapaz. Você tem uma promessa? Você tem uma promessa? Eu tenho uma promessa de Deus. Mas, queridos, quando nós estamos no deserto espiritual, nós ficamos tão desorientados que nós temos a tendência a nos esquecer das promessas de Deus e olhar somente para a circunstância, somente para a situação.
Não é verdade? Olhamos para a situação e olhamos ainda com os olhos carnais, com os olhos naturais. Aleluia? Então ela saiu errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela pôs um ponto final ali, na vida dela. E nas promessas de Deus, para ela e para o menino. É interessante isso. Elias, quando ele tomou a posição de ir para o deserto, se sentar ali debaixo daquele arbusto, ficar ali dormindo e pedir para si a morte, ele resolveu ali dizer: acabou, aqui é o fim. Determinou o fim na vida dele. Agar aqui fez a mesma coisa, porque acabou a esperança. Alguém num deserto espiritual, ela não tem esperança. Ela começa a esperar nas coisas naturais. Acaba o recurso natural, acabou a esperança. Havia acabado o pão, havia acabado a água. Ela estava desorientada no deserto. O que aconteceu com ela? Ela perdeu completamente a esperança. E ali ela botou um ponto final. E ela esperou a morte do menino e a morte dela. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós, muitas vezes, diante de uma situação, se estamos num deserto espiritual, nós começamos então a olhar para a situação de forma natural. Mas eu quero dizer algo para você. O seu Deus é Deus de sobrenatural. O seu Deus é Deus que, quando faz promessa, Ele cumpre. O seu Deus, ainda que você esteja no deserto, ainda que você esqueça daquilo que Ele prometeu, Ele não se esquece. Ele não se esquece. Ele se lembra o tempo todo daquilo que Ele falou para você, porque Ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. E havendo Ele dito, Ele fará, Ele fará, Ele fará, Ele fará. É Ele que faz. E aconteceu algo. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu e lhe disse: Agar, o que tens? Olha que interessante. Você já pensou ser numa situação dessa? Eu, quando estava lendo esse texto, falei: Deus. A gente olha e fala assim: não vou orar não, porque Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe. Mas olha o que Deus fala para Agar. Agar, o que você tem? O que tens? Deus quer ouvir o som da sua voz e da minha voz. Ela estava olhando com os olhos tão naturais que na concepção dela a água tinha acabado. E tinha acabado a água? Tinha acabado a água. Naturalmente falando, a água acabou. Mas tinha água naquele lugar. Só que ela não conseguia enxergar. E Deus olha para ela, vira para ela e fala assim: Agar, o que você tem? Ela podia dizer: Deus, o senhor não está vendo, não? Né? Sexta-feira eu falei que se fosse o pastor Cláudio Duarte, ele já ia fazer uma piada nisso, né? Que ele fala assim: Deus é engraçado, Deus tem senso de humor. Olha para o cego de Jericó e fala assim: o que queres que eu te faça? Né? Ele falou: Jesus é engraçado. Jesus olha para o cego e pergunta para o cego: o que quer que eu te faça? E Deus vira para Agar aqui e diz assim para Agar: o que você tem, Agar? Ele queria ouvir o som da voz de Agar.
Queridos, quando nós estamos no deserto, o som da nossa voz tem que ser para Deus. O problema é que quando nós estamos no deserto, nós abrimos a boca para falar para todo mundo, para justificar nossas atitudes, para justificar nossas ações, para justificar a forma como nós estamos frios espiritualmente, mas nós nunca abrimos a boca para dizer assim: Deus, socorre-me, porque eu estou num deserto espiritual e eu quero sair dessa situação. E Deus olha para Agar e pergunta para ela: o que você tem? Porque Deus queria ouvir Agar falar com ele. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais e que nós precisamos entender que na hora que nós clamamos, Deus responde. Deus responde. Tanto é, queridos, que olha o que o anjo fala. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Ouviu a voz de quem? Do menino. O menino foi criado por Abraão. O menino viu o pai dele clamar o Deus dele a vida toda. E com certeza, naquela hora, naquele minuto, o menino lembrou que havia um Deus nos céus, que opera milagres, que opera maravilhas, um Deus que faz brotar fonte no deserto, um Deus que opera além das circunstâncias, além das situações. O menino lembrou quem era Deus e clamou ao Senhor. E a Bíblia fala: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde está. E esse ponto, aí onde está, eu quero que você pense nesse momento. Aonde é que você está? Qual é o ponto do deserto que você está vivendo? O menino clamou e Deus respondeu. E olha o que aconteceu em seguida. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Além do anjo perguntar para ela o que ela tinha, olha qual foi a ordem. A ordem: ergue-te e levanta o rapaz. Ergue-te e levanta o rapaz. Queridos, o rapaz, o menino, foi gerado por ela. Para ela. Era filho dela. O que Deus gerou em você? O que Deus te deu nas mãos? Quando nós estamos no deserto, o que Agar fez? Ela pegou o menino e ela colocou lá. Nós fazemos isso com os dons que Deus nos dá quando nós estamos no deserto espiritual. Deus nos dá um dom. Dom fala de habilidade. Dom fala de capacitação. E o deserto espiritual nos leva, muitas vezes, a colocar lá longe, distante de nós, o dom que Deus nos dá. Mas quando Deus brada do alto, Deus diz para ela assim: ergue-te, se levanta e toma aquilo que eu te dei e levanta junto com você. Toma aquilo que eu te dei. Pega o rapaz, pega o menino e levanta com você. Porque eu farei dele
uma nação. Eu quero dizer algo para você, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, aquilo que você tem colocado de lado, querido, por causa do deserto que está vivendo, por causa do deserto espiritual, Deus multiplicará. Levante-se, coma, beba, porque Deus multiplicará. Chegou o tempo de Deus na sua vida, chegou o tempo do despertar de Deus na sua vida, chegou o tempo do deserto acabar na sua vida. Chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus para Agar naquele momento. Deus viu Agar, ainda que ela foi para o deserto por causa da circunstância, por causa da situação, por causa da humilhação, ela foi mandada para fora de casa. Era uma situação justa, não era? Injusta para ela. Ela tinha motivo de sobra para estar naquela tristeza, para estar desesperançada. Ela não tinha mais nada. Era ela e o menino. Era ela e o menino. Era algo, uma situação legítima que ela estava vivendo. E eu quero dizer algo para você. São as situações legítimas, que nos levam muitas vezes a nos enfiar no deserto. Porque a situação legítima, ela nos dá razão. Né? E nós, seres humanos, somos cheios de razão. Nossa razão funciona tão bem. Eu queria muito que o meu espírito, que a minha vida espiritual funcionasse tão bem quanto a minha razão. Eu ia ser outra pessoa. Né? A gente ia ser outra pessoa. Nós íamos ser. A ordem de Deus, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, ou seja, é teu. É teu. Eu não sei o que você tem soltado. Eu só sei de uma coisa, que se Deus me fez trazer essa palavra hoje, é porque tem vidas aqui que têm soltado aquilo que Deus colocou nas mãos. Tem soltado. Segura pelas mãos. Porque eu farei dele um povo grande. Eu cumprirei a minha promessa, está dizendo o Senhor. Eu usarei aquilo que eu te dei, para que a minha promessa se cumpra na sua vida. E olha só como tinha água no lugar. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. A Bíblia diz que Deus abriu o poço de água ali na hora? Diz? Não. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela. E ela viu o poço de água. Ou seja, o deserto, ele não só não nos deixa desorientados, como nos deixa cegos. Cegos, impossibilitado de enxergar o sobrenatural. Impossibilitados de ver o óbvio que Deus tem para a nossa vida. E eu vou dizer algo, queridos, que o diabo trabalha o tempo todo para que nós permaneçamos no deserto. Tempo todinho. Mas Deus trabalha para nos tirar do deserto. Deus envia anjo, Deus envia pão, Deus envia água, Deus envia suprimento, mas Deus envia ordem, levanta, come, bebe e ser forte. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Olha que interessante, queridos. Deus abre os olhos dela, porque o deserto havia ofuscado a visão dela. Estava diante dela e ela não enxergava. Deus abre os olhos dela, ela vê a água. Queridos, água, eu já disse aqui agora há pouco, é vida. Água é vida. Água é a presença do Espírito de Deus.
é a água que nos move. É a água do Espírito que nos move. Nós precisamos estar bebendo o tempo todo. Porque se nós não bebermos a água do Espírito, nós vamos ser pessoas secas, pessoas amargas, pessoas que não têm nada para oferecer para ninguém. E a palavra de Deus diz, Jesus fala, se você beber da água que eu te der, do teu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Rios de água viva. Ele me chamou e chamou a você. E olha como também Deus estava para mudar Agar e Ismael de posição, de estepe. Se ela continuasse ali, na casa de Abraão, ia ser sempre a escrava egípcia. E olha só, Deus estava com o rapaz que cresceu e ele se tornou flecheiro. O menino, Deus fez dele um grande guerreiro, um grande homem, um grande povo, uma grande nação. Ele precisava sair. O que Jesus fala? O que eu faço agora? Você não entende, mas você vai compreender depois. Deus tem pão e água para você. Deus quer tirar você do deserto. E Ele envia para isso uma palavra, como Ele está enviando hoje. Para isso, Ele envia água. Para isso, Ele envia pão. Qual é o deserto que você está vivendo? O que é que tens? Pergunta o Senhor nessa noite. Qual é a sua dor? Qual é a sua tristeza? Qual é o seu desânimo? O deserto, queridos, ele gera desânimo. Eu não consigo imaginar alguém animado no deserto. Você consegue? Consegue alguém debaixo de um sol escaldante, numa areia pesada, livres para correr, glória a Deus, aleluia. Você consegue? Não. O deserto, ele gera desânimo. Cutuque aí esse irmão abençoado do seu lado e diga: Deus está enviando água para você. Para que você se anime. Porque a caminhada é longa. A caminhada é longa.